Então, olá, querida pessoa, seja bem-vinda a mais um encontro nosso nesse canal onde eu pretendo falar, né, de assuntos, de conteúdos que tratem ou que façam menção ou que sejam úteis para um projeto de autorrealização pela integridade, que é então uma forma de explorar as características humanas, as características da pessoa, mas com foco na integridade como sendo aquele conceito, aquela ideia, aquele conjunto que reúne as várias habilidades morais que nós temos. Eu sou sociólogo, psicanalista e muito interessado no tema da moralidade, pesquisador desse campo, com o propósito então de compartilhar com vocês os meus conhecimentos, os meus achados. Eu continuo sempre pesquisando, tentando trazer coisas que possam ser relevantes para você. Hoje o tema é gratidão como oportunidade. Na semana passada eu falei sobre a inveja como obstáculo. E quando eu falo de obstáculo e falo de oportunidade, eu estou falando de um processo de crescimento, de amadurecimento, pelo qual todos nós podemos passamos, no sentido de nos fazer expandir a nossa consciência, no sentido dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, expandir justamente para além daquilo que nós somos em nós mesmos. Então, quando eu digo isso, eu estou pensando numa ideia de egoísmo, estou pensando numa ideia de narcisismo, estou pensando numa ideia de interesse próprio. Então, a expansão significa ir além de nós mesmos, e finalmente participarmos ativamente da comunidade humana. Então, esse é o processo que todos nós podemos vivenciar, que não é um processo espontâneo, que é um processo que exige uma atenção e exige trabalho, exige esforço. Então essa é a autorrealização pela integridade, é disso que se trata. Como eu dizia, quando eu falei sobre inveja, a inveja é um obstáculo então para esse processo. A inveja é um obstáculo para a autorrealização pela integridade. E hoje eu quero falar sobre a gratidão como sendo uma oportunidade para a autorrealização pela integridade. Quando eu falei na semana passada sobre isso, sobre a inveja como obstáculo, eu recorri à pesquisa, à investigação de uma psicanalista austríaca, que nasceu no final do século XIX, 1882, morreu em 1960, chamada Melanie Klein. Ela que se tornou um dos grandes nomes da psicanálise. Há quem diga que ela está lado a lado com Lacan, digamos assim, abaixo de Freud, os dois, né? E Melanie Klein foi a responsável por trazer o seio e a mãe para o centro da psicanálise. E em 1950, Melanie Klein, não sem uma vida muito atribulada, uma vida de perda, ela perdeu irmãos muito queridos, um dos irmãos favoritos dela faleceu, foi uma perda importante que ela teve, um casamento também mal sucedido, mas muito importante ainda, ela perdeu um filho. Então, depois dessas e outras experiências intensas, dolorosas, em 1950, Melanie Klein escreve um de seus principais trabalhos, chamado justamente Inveja e Gratidão. E eu quero hoje dizer, talvez pela primeira vez, que com esse trabalho, Melanie Klein coloca moralidade ou dá para a moralidade um lugar muito importante na teoria psicanalítica. Em Freud, a moralidade é encontrada de uma maneira quase que residual, né? Eu fiz um pouco dessa pesquisa, encontrei algumas declarações importantes de Freud, eu já mencionei, já fiz live sobre isso. E eu vejo o texto de Melanie Klein sobre inveja e gratidão como sendo um trabalho totalmente dedicado à moralidade. E, na verdade, eu não estou sozinho nessa minha interpretação. Posteriormente, seguidores da Melanie Klein colocaram isso de uma maneira muito mais aberta, muito mais clara, eu digo mais do que ela mesma, né? Associando isso à moralidade. É o que eu vou explorar também. E
Então, nesse trabalho, como eu expus semana passada, a inveja é um obstáculo para esse crescimento, para essa autorrealização pela integridade, porque a inveja é um desejo de destruição, de destrutividade de tudo aquilo que é criativo. E é importante esse tratamento não moralista da inveja, esse tratamento, então, da inveja por meio do olhar da psicanálise, porque ele enxerga que a nossa experiência de inveja, a nossa, vamos dizer assim, capacidade de sentir inveja é uma coisa muito antiga, muito primitiva, da qual dificilmente qualquer um de nós conseguiu escapar. E é interessante essa perspectiva, então, dela, né? Que essa visão não moralista dá essa chance, né, de a gente compreender a profundidade disso. Então, Melanie Klein vai dizer que esse desejo de destrutividade, que no fundo é um desejo de destruir a criatividade, ele está apontado concretamente para o seio da mãe. A criança, ela, conforme as pesquisas de Melanie Klein, ela odeia a dependência desse seio. Ela odeia a dependência desse seio porque o seio não é dela, né? Em primeiro lugar, o seio não é dela. Em segundo lugar, a criança vivencia a amamentação como sendo algo inferior em relação à experiência que ela tinha dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe tudo era perfeito. Quando ela sai dali, ela passa a experimentar carências. E mesmo sendo suprida pelo seio, ela vivencia essa carência, porque às vezes a amamentação não foi suficiente, aquele momento de amamentação não foi suficiente, ela queria mais, ou quando ela quer, o seio não está disponível. Então a criança, ela passa a odiar o seio, porque ela não pode, o seio não é dela. E é justamente o ódio a essa dependência e essa não posse do seio, é isso então que se faz a base da inveja. Mas eu paro por aqui, né? Então, depois você pode buscar essa live da semana passada, essa outra live onde eu falo sobre a inveja para ver os detalhes. Mas então, assim surge a inveja. Isso se dá nos primeiros meses de vida da criança. Hoje, então, eu disse que quero falar sobre a gratidão como uma oportunidade. E a gratidão, então, é um antídoto à inveja. Então, é uma forma de, vamos dizer assim, de limpar o coração da inveja. E assim como a inveja, como eu disse, tem uma pequena história, uma história muito prematura ou primitiva, no sentido de antiga, no início da vida individual, a gratidão também tem a sua história. Mas antes vou, então, nos dar a oportunidade de pensar o que é a gratidão, né? Como que ela pode ser entendida. Então, a gratidão, ela deve ser entendida como um reconhecimento. A gratidão traz ideias muito bonitas, né? Então, em primeiro lugar, é um reconhecimento, no sentido de reconhecer, eu quero falar assim, no sentido de que eu reconheço algo ou algum benefício que o outro me deu ou fez para mim. Então, eu reconheço neste outro essa autoria de ter me proporcionado essa coisa boa. Então, essa é a ideia mais simples de gratidão. É um reconhecimento. Eu presto reconhecimento a alguém. E já aí na gratidão também, alguns vão dizer, uma atitude amorosa. Que eu reconheço e também eu estou disposto, se for oportuno, estou disposto a também dar, em primeiro lugar, para essa pessoa, mas eu estou disposto a dar para qualquer um também algo, porque eu recebi esse algo bom. Estou disposto a dar algo bom porque eu recebi algo bom. Então essa é a primeira ideia de gratidão, é um reconhecimento. Né? É uma espécie também de uma disposição de amor que a gratidão traz. Então esse é um traço especial dela. E a gratidão, por outro lado, ela não pode ser confundida com uma complacência. Não é porque eu me sinto grata a alguém que eu devo, a partir daí,
me sentir uma espécie de um refém dessa pessoa. Isso não faz com que eu tenha uma complacência, ou seja, que eu procure fazer qualquer coisa para agradar essa pessoa. Isso também não deve me levar a me corromper, eventualmente fazer alguma coisa que não seja digna de ser feita porque essa pessoa me pede isso. A gratidão está vinculada àquele ato, àquela coisa que foi recebida, né? Ela não me autoriza a abrir mão de outras virtudes, abrir mão de dignidade, né? Mas esse reconhecimento eu devo dar. E tem uma outra ideia muito especial aí inserida na ideia de gratidão. Justamente porque eu reconheço esse algo recebido, esse benefício recebido desse outro, esse reconhecimento significa que eu aceito que eu não sou uma causa. Eu aceito que eu sou um efeito, que o benefício que eu sinto, o bom estado em que eu me encontro, isso tudo se deve a algo que alguém proporcionou a mim. Então, dito de outra maneira, nem tudo depende de mim. Muitas coisas dependem de outros também, depende da colaboração de outros também. Essa é uma ideia eu acho essa é uma ideia muito legal, né? E eu gosto de falar nesses termos, né? Eu sou um efeito. Porque tem duas coisas aí embutidas, né? Quando eu digo que eu sou um efeito, então isso já faz com que eu baixe a minha bola, vamos dizer assim, né? Então esse é um modo, e por isso gratidão é uma virtude também, esse é um modo de gerar uma ideia mais comedida de si mesmo, né? Então, algo que eu sinto, benefícios que eu sinto, satisfações que eu sinto, dependem de outro também. E aí vem justamente a segunda ideia, né? A primeira é essa de que eu me recolho, né? Eu saio de uma posição principal e, de outro lado, eu aceito uma dependência também. E esse é um aspecto bem valioso nesse contexto, porque neste ponto preciso dessa característica da gratidão, que é aceitar a dependência, a gratidão se contrapõe à inveja. Então, eu disse que na situação de inveja, a criança que já tem essa experiência, essa vivência da inveja, ela odeia essa dependência da mãe. Já com o sentimento de gratidão, essa dependência é aceita. E aí a gratidão começa a aparecer para nós, né, como sendo esse antídoto à inveja. Mas assim como a inveja tem uma história, a gratidão também tem uma história. Então, quais são os eventos, né, que viabilizam o sentimento de gratidão, o estado de gratidão, que viabilizam esse amadurecimento do indivíduo, já do indivíduo muito pequeno, muito jovem, que é a criança. E é justamente esse o ponto, né? Assim como Melanie Klein explicou isso na criança, ela explicou a inveja na criança, ela também explica a gratidão. A inveja vai ter lugar, ela vai ocorrer, esse sentimento vai se estabelecer na mente individual nos primeiros meses. A partir do 6º mês, e vamos pensar isso, né, como sendo uma descrição típica de um grande número de casos, né, a partir do 6º mês começa a ocorrer uma experiência diferente para a criança. A partir do 6º mês começa a se dar uma separação, um distanciamento entre a criança e a mãe. A gente vai identificar isso especialmente no desmame, né, a partir do 6º mês. Ah, não, mas fulano amamentou mais tempo. Ok, há várias situações distintas, né? Então, como eu disse, isso advém de uma observação recorrente que se torna uma observação, que se torna um dado mais típico. Então, considerando o desmame em torno do 6º mês, a criança passa então a vivenciar essa separação, esse distanciamento em relação à mãe. E algumas coisas ocorrem a partir dessa experiência, né? Em primeiro lugar, há uma angústia de perda.
Então, esse distanciamento faz com que a criança sinta que ela perdeu essa presença mais intensa da mãe. Mas isso é sentido como uma angústia. É sentido como uma angústia no sentido de que não é sentido como ódio. E aí vem um aspecto importante que eu preciso já dizer. Há um mistério nessa dinâmica. E o mistério é o da constituição individual. Ou seja, é o tipo de pessoa que cada um de nós é ou nasce. Né? Cada um nasce com uma constituição que não é só física, é uma constituição mental também, uma constituição, vamos dizer assim, anímica, né? da mente. E alguns indivíduos têm mais ou menos propensão a se dar, ou a amar, ou a se satisfazer. Então, essa evolução que vai levar à gratidão, ela vai ocorrer em indivíduos que estão mais propensos a se satisfazer com aquilo que receberam. Esse é um ponto muito importante, porque aqueles indivíduos que têm mais voracidade, aqueles bebês que têm mais fome, né, que têm dificuldade de se sentirem satisfeitos, ou que se sentem mais frustrados com, por exemplo, a demora na amamentação ou com a interrupção da amamentação, eles tenderão a sucumbir mais ao sentimento de inveja. Aqueles bebês que acabam por se descobrir satisfeitos, eles vão então receber essa satisfação e aceitar, para voltar ao ponto, aceitar esse distanciamento. Né? Então eles aceitam esse distanciamento da mãe a partir do desmame, e eles também aceitam uma outra coisa muito importante que se chama de exclusão. Porque quando a mãe se afasta um pouco mais da criança, porque ao desmame, ela pode então estar mais junto do pai. E esse par parental, esse conjunto, ele exclui a criança. E a criança que também pode suportar essa exclusão, ao mesmo tempo que ela suporta essa exclusão, ela também aceita ou dá para a mãe o direito de a mãe seguir com os interesses dela. Né? É como se a criança aceitasse o direito da mãe de ser autônoma, de também ter desejos, de também de buscar realizar os seus desejos. Então esse é um ponto muito importante que pode levar ao desenvolvimento da gratidão. Quando a criança pode aceitar, né, essa ausência da mãe e pode aceitar o fato de que ela está fora daquele conjunto formado pelo par parental. Porque quando ela aceita isso, ela pode, na sequência, olhar para esse par parental como sendo a fonte da sua existência. Então é aí que a criança começa a perceber aquilo que é característico do sentimento de gratidão, ela começa a perceber que ela é efeito desse par parental. Né? Então isso é uma imagem muito legal, né? E é muito fiel aos fatos, né? A criança é efeito do par parental. Eu falando isso, lembrei de uma cena que eu vivenciei quando meu filho tinha pouco mais de 1 ano. Um dia, assim, do nada, ele me pega pela mão, pega minha esposa pela mão, ele nos aproxima e ele faz um gesto que a gente entende que ele quer que nós dois, eu e minha esposa, nós nos beijemos. Né? E aquilo é uma cena, foi uma cena cheia de significado. Né? É como se ele estivesse ali reconhecendo o par parental. Né? Então eu imagino, né, que a Melanie Klein, nas suas investigações, teve chance de ver coisas desse tipo. Né? De ver cenas de crianças desempenhando cenas que significavam, que tinham significados muito claros, né, para ela. Então, quando uma criança une os dois genitores, ela está aceitando aquele par. Né? Ela está aceitando aquele par diante dela. Né? Ela está aceitando aquele par diante dela, que é um par de duas pessoas grandes, maiores do que ela. Né? Que também ajuda a formar a cena de exclusão.
mas que ela mesma ali está se colocando em exclusão. Então, quando a criança é capaz disso, ela está, então, tomando o par parental como sendo a causa dela. Ela está se aceitando como efeito do par parental. E o par parental é justamente aquilo que a psicanálise vai chamar de o objeto bom. Então, a psicanálise chama de objeto todas as coisas, todas as figuras ou todas as cenas com as quais a criança interage. Então, na teoria psicanalítica, a mãe é um objeto, o pai é um objeto, os coleguinhas da criança são objetos, o próprio mundo é um objeto. Com tudo isso a criança interage. Mas então o par parental é o objeto bom. Vamos dizer assim, é o primeiro objeto bom que a criança concebe. Primeiro depois o seio já é um objeto bom, a mãe é um objeto bom e o par parental é um objeto bom. Mas quando a criança recebe dentro de si esse par parental, esse é o principal fundamento emocional para ela. Então, quando a criança anteriormente aceitou a mãe como um objeto autônomo, como um ser autônomo que tem os seus próprios desejos, quando ela aceita essa mãe que ora dá e ora não dá como sendo a mesma mãe, ou seja, ele tolera, né, essa mãe com as suas qualidades, com seus defeitos, isso já é um sentimento, já é uma perspectiva, uma imagem que unifica algo dentro dela. Né? Ela não está lidando com a cisão e com a pendulação que vai de uma mãe boa numa hora para uma mãe ruim em outra hora. Ela recebe essa mãe inteiramente. E depois ela recebe o par parental, né, também inteiramente. E quando ela recebe, ela introjeta, coloca dentro dela esse objeto bom. Esse objeto bom, com as satisfações que ele gera na criança, ele se torna a base de todo o bem que a criança vai poder reconhecer no resto da vida dela. Essa, de novo, é uma imagem muito bonita. Então, a concepção de bem, a concepção de algo bom que a criança vivencia, ela se estabelece aí. Quando a criança reconhece esse bem que ela recebe do par parental. E porque ela reconhece esse bem, aí ela depois vai poder reconhecer o bem nela mesma, ela vai poder reconhecer o bem no mundo. E isso se torna a base ou a condição. Isso dá um lugar dentro da mente da criança, dentro da mente, então, humana, para que a pessoa seja capaz de ética, vamos dizer assim, né? Seja capaz de moralidade. E é esse justamente a evolução. Então, quando a criança se torna grata a esse par parental, ela é também, porque recebe essa riqueza do par parental, ela é capaz de generosidade, ela se torna rica, então ela também dar, né? E aí a moralidade deixa de ser aquela moralidade da inveja, que é uma moralidade exigente, é uma moralidade severa, é uma moralidade baseada no medo e na punição. Então, essa moralidade evolui para uma moralidade mais generosa. E algum autor vai chamar isso como sendo uma ética de cuidado. É uma moralidade madura, e é interessante, né, que já se possa falar da condição de uma moralidade madura já na criança, né? Então surge a condição para moralidade madura na criança, porque essa moralidade madura ela é caracterizada por uma ética de cuidado, que é um interesse de cuidar dos outros. Primeiro reconhecendo, né, o mérito dos outros, vamos chamar assim, reconhecendo o outro como uma fonte de bem, né? E depois havendo o interesse de cuidar desse outro. Primeiro é o outro próximo, né? É o pai, é a mãe, é os irmãos, é a família. Mas é justamente essa, vamos dizer assim, é esse treinamento
que vai dar condição para a criança, então grata e por isso capaz de ser generosa, é isso que vai dar condição para que ela depois reconheça, participe da comunidade humana e reconheça nos outros o humano também. Então é dessa forma que a gratidão ela é uma oportunidade. Então, para aquele que vivenciou, né, essa satisfação prematura, já como criança, né, e por isso também o sentimento de gratidão e de generosidade, ele se torna, então, mais capaz de se ver como participante da comunidade humana e disposto a também colaborar para a comunidade humana, para o bem da comunidade humana, para a construção da comunidade humana. Né? E vale dizer, então, que tudo aquilo que se chama virtude é algo que não é necessariamente dado, que não é necessariamente espontâneo, não é necessariamente fácil. Né? Então, eu comecei dizendo isso, né? Algumas pessoas vão ter muito mais a experiência de inveja. E isso vamos dizer assim, é uma infelicidade, né? Porque elas vão ter que viver lidando com isso, e se não se derem conta disso, não vão conseguir resolver esse sentimento de inveja, que é um sentimento de muita amargura, né? O desejo de destruir, né, o bem no outro, a criatividade no outro, a vitalidade no outro, a fertilidade no outro. Né? Isso é um sentimento pesado, um sentimento amargo, né? Que faz com que a pessoa também não dê para ela mesma as melhores condições de ela mesma criar, ela mesma produzir. Né? Eu suponho que não seja muito fácil de ver pessoas francamente invejosas que sejam pessoas de grande realização. Né? Mas então, a gratidão é uma virtude por isso, né? Porque ela não é tão banal. Né? E por isso ela parece para nós tão especial. Então, como eu dizia, a gratidão, portanto, é uma oportunidade, né, de a mente expandir nos seus pensamentos, expandir nos seus sentimentos, no sentido de colaborar e contribuir para mais humanidade em si mesmo e mais humanidade no outros, mais dignidade em si mesmo, mais dignidade para os outros também. Então, um exercício importante que a gente pode fazer é procurar pensar, né, tudo aquilo que há de bom na minha vida, talvez começando pela própria vida, pelo próprio fato de existir, a quem eu devo isso? Né? Olhar ao redor, quem sabe as coisas, mas olhar dentro para si, quem sabe os talentos. A quem eu devo tudo isso? Né? A quem eu devo reconhecer a minha gratidão? E isso, então, não se confunde com o cumprimento de agradecimento a alguém, né? Mas isso é, antes de tudo, uma visão interna, uma convicção interna de que alguém merece o meu reconhecimento. E aí cabe, como eu insisto em dizer, já internamente cabe dar esse reconhecimento para esse que é a fonte desse bem. Né? E por isso estar pronto, porque a gratidão é uma alegria, estar pronto a também compartilhar com essa fonte ou compartilhar com outros esse bem que a vida trouxe, né, por meio de determinadas pessoas. Então, tá bem, eu paro por aqui. Já vejo que tem algumas manifestações aqui no chat, então eu vou ler para saber o que vocês estão pensando. Sempre com a expectativa de ter sido claro o suficiente para gerar utilidade com essa exposição. Vamos ver aqui o que escreveu a Roselma. Existem condições externas que favorecem a gratidão? Uma sociedade de abundância com um considerável nível de igualdade não seria uma pré-condição para a manifestação da gratidão? Pergunta inteligente, eu diria até que desafiadora, né? É claro que se a gente pensar uma situação muito extrema, né? E a situação extrema é a seguinte, ela é dupla, né? A situação extrema é de uma criança que foi abandonada. Isso de um lado. Então essa criança, e vamos pensar para justamente radicalizar, é uma criança que foi abandonada desde cedo, né? Tem essas histórias também tristes, né?
de motivos, às vezes, de difícil compreensão, né, de uma mãe deixar a criança, por exemplo, ao relento, né? Estou lembrando de várias situações que nós conhecemos pela imprensa, né? Mas essa é uma situação extrema. A criança, ela não teve oportunidade dessa troca com a mãe. Então, essa é uma situação extrema. E vamos pensar em outra situação extrema, que tem mais a ver com a pergunta da Roselma, de uma radical, também radical ou intensa, miséria material, onde seria difícil para a mãe dar para a criança. Embora estejam os dois juntos, embora haja aquela dupla, difícil a mãe dar algo para a criança. Uma situação de fome, por exemplo, onde a mãe talvez nem consiga produzir seio, né, produzir leite, né? Então eu quero deixar isso de fora, essas duas situações extremas de fora, né? Para poder dizer que sempre em que a mãe puder dar algo para essa criança, puder dar o peito para a criança, puder dar o leite, amamentar essa criança, e essa é a forma típica de novo, né? Mas vamos pensar na mãe que também pode dar a mamadeira para a criança. Quando houver esse mínimo, então isso já é uma condição importante para que essa criança possa chegar ao ponto da gratidão. Se houver o pai também, se tratar de um casal com uma harmonia básica, e essa podia ser a terceira situação radical, né? Onde esse par parental é um par caótico, né? Mas eu quero então deixar esses extremos de fora para dizer então, Roselma, que não é necessário nem a abundância, é necessário um mínimo que possa então permitir que a criança tenha uma satisfação, né? Então a gente pode pensar, né, numa situação rural, né, tanto rural numa sociedade ocidental, ou rural numa sociedade talvez eu diga assim, mais tribal até, né, onde as condições são muito simples, mas a mãe pode produzir o leite, onde tem lá carne. Agora me veio uma imagem, né, dos siberianos que só podem, às vezes, ter leite, né, que uma grande base da alimentação é o leite do rebanho que eles conduzem, mas onde pode haver ali uma proteção, um calor e um pouco de leite, e a tranquilidade da mãe para ela cuidar da criança. Não, isso eu diria que pode ser suficiente para essa experiência. Tanto para a experiência da inveja, né, que mesmo na abundância há sentimento da inveja, mas para que a criança possa chegar ao ponto de ter a sensação da gratidão. Eu vou ser mais breve, vou voltar aqui, eu acho que é a segunda pergunta da Roselma, porque está subindo aqui o chat. Onde fica ou qual seria o papel da moral na manifestação da gratidão? Um dia eu vou dedicar uma live diretamente ou tão somente à gratidão, mas vamos pensar que a gratidão é uma virtude. E só isso, então, a possibilidade de definir gratidão como uma virtude já faz com que se veja na manifestação da gratidão o exercício da moral. Ou seja, a virtude é uma moral prática. Então, quando eu sou grato, quando eu expresso gratidão, eu estou colocando a moral em prática. E isso aparece na gratidão justamente pelo fato de que na gratidão eu vou expressar dessa maneira, eu diminuo a mim mesmo, compreendendo a minha dependência. Foi como eu comentei. Eu sei que o que eu sou não depende de mim. Não depende só de mim. Grande parte do que eu sou, talvez eu possa dizer assim, se eu pensar no fato de que eu vim ao mundo, não dependeu de mim. Eu devo isso a outro. Então, essa compreensão do meu tamanho, né, de que eu não sou, então, a causa de todas as coisas. Às vezes as crianças têm essa ilusão, né? A criança na barriga, como diz a psicanálise, a criança ela pensa que ela é autossuficiente, né? Então, essa fantasia de autossuficiência já é algo que a gratidão elimina. Porque eu devo a alguém, eu reconheço em alguém uma espécie de superioridade em relação a mim, que é a superioridade de ser uma causa, de ser uma fonte do bem, de uma satisfação que eu reconheço vivenciar. Tá bem? Rony, podemos pensar em uma moralidade madura nas sociedades no sentido do amadurecimento do processo civilizatório
Perfeitamente. Não sei quem fez essa pergunta, se foi a Roselma também. Você identificou, Flávia? Essa que termina com a palavra civilizatório, se foi também a Roselma? Ah, foi a Márcia. Márcia, sim, tem tudo a ver, né? Então, o processo civilizatório, ele precisa gerar uma moralidade madura, sem dúvida alguma, né? Porque a moralidade madura reconhece o outro como humano também. Vou falar basicamente dessa maneira, vou caracterizar dessa maneira. Então, esse reconhecimento do outro como humano, como digno, isso já é a moralidade madura, porque está considerando a pessoa. A moralidade primitiva está considerando a regra. Ela é fria nesse sentido. Ela está considerando a regra, o erro, o medo de ser punido e a própria punição. Né? É como se fosse um culto à regra. Né? E por isso ela é severa. A madura não. Ela considera a pessoa, a dignidade da pessoa. Ela está mais interessada em reparar a pessoa ou em contribuir para o amadurecimento e para o aperfeiçoamento da pessoa, e não para punir a pessoa. Então, o desenvolvimento civilizatório deve, sem dúvida, levar a uma moralidade madura. Eu suponho que ainda seja a Márcia, uma sociedade organizada com base na ética do cuidado, o que se refletiria nas relações sociais, nas políticas públicas, etc., seria uma sociedade mais madura? Isso, consequentemente isso. Consequentemente isso. Uma sociedade madura, ela se elevou, né, ao estágio de olhar para os seus componentes, para os seus elementos, né, para as pessoas que compõem essa sociedade, todas como sendo pessoas dignas. Então, a sociedade está interessada em preservar a dignidade das pessoas que compõem essa sociedade. E a sociedade que consegue enxergar isso é uma sociedade mais madura. Então, quando nós pensamos, né, nas sociedades mais desenvolvidas, como nós falamos, né, e geralmente a gente pensa em Europa como sendo uma fonte disso, não é só a Europa, mas a Europa como sendo uma fonte disso. Então, muitos países ali conseguiram estabelecer no sistema social, né, uma série de cuidados, né, que dignificam a pessoa. Então, sim, nesses aspectos, trata-se de sociedades mais maduras. A gente pode pensar assim. Né? Seria muito interessante fazer uma análise, né, da maturidade das sociedades, porque mesmo nessas sociedades há outros aspectos que não refletem essa maturidade. Né? Que a gente pode ver, por exemplo, em termos de dominação, como certas sociedades mais desenvolvidas exercem um domínio sobre outras menos desenvolvidas. Né? Então, é quando a dignidade que atribuem ao nacional, aquele que faz parte daquele Estado-nação, não é atribuído por de fora, né, desse Estado-nação. Então, esse é um salto, por isso é uma pergunta interessante para eu poder falar isso. Esse é um salto muito mais complexo, né? Quando se vai além do nacional e se pensa o universal, se pensa o humano. Isso eu diria que isso ainda é uma luta, ainda é um embate na sociedade humana, na sociedade mundial. Né? O quanto que nós conseguimos universalizar os nossos valores. Isso ainda é uma luta. O marco mais recente dessa luta é a Declaração Universal dos Direitos Universais, né? Dos Direitos Humanos, de 1948. Isso é um marco justamente dessa luta. E essa luta não acabou, né? Mas sim, a sociedade que gere e que faz políticas públicas conforme uma ética de cuidado é uma sociedade que é mais madura. Rony, nas lives você recorre com frequência à Bíblia para questões da moralidade. Hoje acho que o termo gratidão está na moda. Deixa eu ver se eu compreendo essas duas relações, né? Hoje, inclusive, eu não fiz isso, né? Eu não fiz nenhum recurso à Bíblia. Eu acho que até algum tempo que eu não faço. Hoje acho que o termo gratidão está na moda. Eu nem tenho essa percepção e eu nem estou contradizendo, né? Eu estou lembrando, sim, de nas redes sociais encontrar
uma pessoa divulgando essa ideia de gratidão. O ponto é compreender a profundidade disso, né? O que significa essa gratidão, né? E às vezes as pessoas falam muito disso, né? De ser grato, né? É importante ser grato. E eu acho que quando a gente trata de gratidão como virtude, esse ser grato é um grato mais amplo, vamos dizer assim, é uma gratidão ampla, uma gratidão à natureza. Eu por exemplo, sou muito grato ao sol. Eu adoro, né, poder sentir o calor do sol, sentir a luz do sol. Eu às vezes fico um tempo tomando sol e faço, inclusive, quando eu acabo esse momento no sol, faço uma reverência, eu sinto gratidão também à natureza. Mas é importante também a gratidão ao outro humano. Por que isso? Porque é aí onde o narcisismo pode atrapalhar, né? Então, às vezes, a gratidão está na moda, assim, a gente fala muito, é importante ser grato, mas, em termos de virtude, isso significa prestar o reconhecimento a alguém. Significa já se entender como efeito? Sim, eu também sou efeito do Sol. Nós somos efeito do Sol também, né? Não vou discorrer sobre isso, acho que todos nós entendemos isso. Mas eu reconhecer que eu sou efeito de alguém, que eu sou dependente de alguém, em alguma coisa em mim, porque alguém me ajudou, aí está o grande ato virtuoso, né? Que é onde eu me curvo diante de alguém, né? E aceito essa influência que alguém teve sobre mim. Então isso que é muito importante, Roselma, como uma atitude virtuosa de gratidão. Vamos seguir aqui. Todos falam de gratidão. Eu li em algum lugar algures que ser grato, viver para a gratidão, significa aceitar tudo que a vida traz, inclusive o ruim. Pois é, né? Então essa é essa ideia mais ampla de gratidão, né? Eu não é a ideia que eu quero difundir hoje, não, né? Especialmente porque eu parti dessa concepção de Melanie Klein, né, da gratidão como sendo uma experiência na formação individual, na formação humana, né, na maneira como eu evoluí como exemplar da espécie humana, no caso como uma criança. Então eu não vou tomar essa ideia mais abstrata, talvez, e eu respeito essa ideia. Eu não vou tomar isso como sendo o foco da gratidão, né? A gratidão como virtude, conforme essa evolução individual e conforme a minha própria pesquisa, né, numa reflexão não somente kantiana, como coloca aqui o Denner, né, numa reflexão mais filosófica, eu vou ser grato por uma satisfação, né? E olhem só que coisa importante que eu vou aproveitar para dizer, que eu acho que eu não disse antes. É esse sentimento de gratidão que advém do fato de que eu introjetei dentro de mim o par parental, que é a fonte dessa satisfação que a criança experimenta. É essa introjeção desse objeto bom que me dá condições para lidar, para resistir, para reverter a minha frustração na vida. Então, eu não vou agradecer pelo ruim. Eu vou buscar no meu sentimento de gratidão e com as suas causas, né, com as suas razões, eu vou buscar nisso a minha força. Isso aí também é legal dizer. A pessoa grata é uma pessoa forte, é um ego forte. Eu vou buscar na minha gratidão a força para superar essa frustração. Eu vou buscar na gratidão a minha convicção, a minha confiança no bem, no bom, de que, não obstante essa frustração, eu ainda vou encontrar uma condição melhor, ainda vou alcançar uma condição melhor, porque isso está dentro de mim. Eu conheci essa experiência me constituiu, e ela é poderosa o bastante para me fazer atravessar, suportar essa frustração e reverter essa situação, né? Então, é isso. A nossa conversa de hoje é a gratidão pelo bem vivenciado. E isso me torna poderoso
para lidar com o ruim, com o mal que ocorre. Tá bom? Então, eu acho que essa é uma visão mais, eu poderia chamar de científica, a partir das pesquisas de Melanie Klein em psicanálise. Eu acho que também é uma visão mais realista também, e talvez uma visão mais lógica também. Eu gosto de todas essas coisas, né? Eu quero sempre manter nossa conversa com essas características, né? E com o ruim a gente lida, né? Lida com aceitação. E essa aceitação diante do ruim é uma outra virtude que nos vai dar a capacidade dessa aceitação. Eu não vou falar sobre ela hoje, mas o nome dela é doçura. Quem sabe um dia eu falo sobre ela. Vamos lá. A Roselma ainda escreve: e na Bíblia tem um versículo que diz: em tudo dai graças, o que me faz pensar que gratidão implica aceitar tudo que vem. Pronto, então, esse é o ponto. Se a gente vai para uma fonte religiosa, né? E eu já disse, né? Eu respeito todas essas visões de religiões mais maduras, mais históricas, maduras, de grandes tradições religiosas, e a Bíblia representa isso. A visão é um pouco diferente, né? E a Roselma está fazendo uma citação de um versículo muito bom. Isso tem cara de Paulo, né? Eu não lembro onde está lá no Novo Testamento, mas tem cara de Paulo. Em tudo dai graças. Se alguém quiser fazer uma pesquisa bem rapidinho aí, pode informar para nós. Então ali é diferente, né? Mas olhem só que interessante, É bem legal a gente explorar esses significados. Por que Paulo pode dizer assim, em tudo dai graças? Porque Paulo está partindo da grande graça que alguém pode receber, que é Jesus. Né? Então é isso que está lá na Bíblia. Né? Você recebe toda a dedicação do Cristo. E se você quiser, eu fiz uma live sobre a figura do Cristo a partir da visão de Oscar Wilde. Então você recebe todo o benefício do Cristo. Lá no Novo Testamento é o sacrifício dele, o grande amor dele. Ora, né? com esse grande benefício, com essa grande satisfação, né, na visão do apóstolo, né, de Paulo, você pode enfrentar tudo de tal maneira que você vai agradecer por tudo. Tudo ali te engrandece. Tá ótimo, tá dentro da lógica, né? Tá dentro da lógica interna do texto bíblico e tá dentro da lógica que eu estou transmitindo aqui no aspecto preciso, em que eu digo que a satisfação, a gratidão me dá o poder para enfrentar a frustração. A Márcia escreve: adorei essa ideia de que a gratidão nos fortalece para atravessar os momentos difíceis. Muito bom. É isso mesmo, é lindo isso mesmo, né? Então é uma conexão que a gente precisa buscar, né? Lembrar do que nós podemos ser gratos, e certamente nós podemos ser gratos por muitas coisas. E a Márcia escreveu: quero ouvir sobre a doçura. Tá bom, essa pesquisa está pronta. Vamos ver, né? Se em breve eu trago para vocês. Talvez até bem antes do que vocês podem esperar. Mas é bom a demanda. Roselma, muito bom. Rony, excelente. Visão mais filosófica. É isso aí. Então a gente vai... Eu vou sempre partir disso, né? Do que for mais lógico, científico, filosófico, para partir disso interpretar ou lançar mão do religioso. Né? A visão religiosa ela é muito... a visão religiosa das grandes tradições é uma visão muito rica. Né? Eu sempre falo isso aqui, a gente tem que ter muito cuidado, né, na relação com essas tradições, para a gente não jogar o bebê junto com a água, né, com a água do banho, né, e não confundir essa tradição textual, os exemplos religiosos, com que às vezes a religião concreta no nosso cotidiano faz por aí. Eu não faço essa confusão. Né? O Denner: a gratidão nos reconecta com o sagrado também. Isso, se a gente considerar que a gratidão ela nos engrandece, porque ela é afim à generosidade, né?
E essas duas virtudes, a gratidão e a generosidade, elas fazem com que nós expandamos, né? Com que nós ultrapassemos limites de nós mesmos, e que a gente até atinja uma outra virtude, que é da humildade, sobre a qual eu vou falar um dia também aqui. É muito fácil que isso nos coloque numa conexão com aquilo que cada um sente como sagrado, né? Existe uma grande afinidade nisso mesmo, né? E de certa forma eu posso falar que esse é meu caso. E para colocar de uma maneira bem secular, né, essa relação com o humano, com a humanidade, como eu tenho falado aqui, a humanidade como um projeto, e a relação com a dignidade humana, essa já é uma relação que eu tenho com o sagrado. Essas coisas já são sagradas, né? E se a gente expandir um pouco mais e pensarmos que a dignidade não é só a dignidade do humano, mas também a dignidade do não humano, porque com o não humano nós compartilhamos também de pontos comuns, né? Os seres não humanos, eles também querem ser livres, eles também precisam de proteção, precisam de alimento, eles compartilham conosco a mesma casa. Então, poxa, esse sagrado começa a ficar ainda concreto, ele passa a ser percebido como tal, né? Porque a característica do sagrado é de ser aquilo, ou de aparecer como aquilo que é maior do que todos nós, né? Tá bom, acho que eu paro por aqui. Conversa boa e longa, né? Fico satisfeito pelos estímulos que vocês me deram, com as perguntas, já com a presença de vocês. O Júlio também apareceu. Um prazer, Júlio, ter você aqui hoje. Acho que é a primeira vez que eu te cumprimento aqui, um prazer grande. Então é isso. Então eu agradeço a presença de vocês e valeu, Dênia. Agradeço a presença de vocês, a participação de vocês, os estímulos, e espero que nós nos encontremos de novo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, divulgue esse trabalho. Hoje eu tive notícia de que o número de inscritos no canal está aumentando, e é para aumentar mesmo, né? Eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de conversa é para alcançar muita gente, né? Esse trabalho está sendo feito para isso, é para alcançar muita gente. Para que cada vez mais pessoas entendam que a integridade é um caminho de autorrealização. É o que a gente pode fazer. Obrigado também, Márcia. Então, obrigado a todos, bom domingo ainda e bom início de semana. Tchau, querida pessoa. Até a próxima.